O comportamento do eleitor tem desafiado a ciência política nas últimas décadas, não só no Brasil, como principalmente em parte significativa das democracias. O que efetivamente passa na cabeça de um eleitor quando ele escolhe, e mais especificamente em países que vivem às voltas com a corrupção, que tipo de jogo existe, que tipo de cumplicidade existe, que tipo de relação existe entre eleitores e escolhidos, eleitos. Nara, é fácil responder isso? Não é fácil, de jeito nenhum. Assim, a democracia, quer dizer, a corrupção, ela desafia a democracia, né? Ela desafia a democracia porque um dos principais princípios da democracia é que eleições elas vão combater a corrupção, né? Porque em democracias, em sociedades democráticas, o eleitor ele tem a chance de jogar o lixo fora, né? De a cada 4 anos repensar e olhar o comportamento dos seus representantes e se esse comportamento não está compatível com normas de éticas, né, normas éticas gerais, a teoria democrática espera que o eleitor puna esse político corrupto nas urnas, né? Então, em termos teóricos, há uma relação muito bonita entre a democracia e a corrupção. Quanto mais democrático, menos corrupto um país seria. Infelizmente, na prática, isso não é verdade, né? A gente olha muito assim a questão do Brasil e como a corrupção se tornou um problema grande no Brasil, mas não só a corrupção em si, mas a impunidade eleitoral dos políticos corruptos, que é mais a minha área de pesquisa. Mas isso também não é algo específico do Brasil, né? Existem pesquisas acadêmicas mostrando a mesma tendência nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, na Itália, inclusive na Suécia, assim, né, que é um país com baixos índices de corrupção. Então, enfim, na verdade, a relação entre democracia e corrupção é muito mais complexa do que a teoria democrática consegue prever e do que a gente espera. O quanto nós corremos o risco de jogar no lixo também o que é bom e, por outro lado, o quanto, por vezes, fica a impressão de que nós não conseguimos separar o lixo do que é, por exemplo, comestível e a gente acaba comendo o lixo ou aceitando o lixo. É possível fazer essa distinção de comportamento? Quer dizer, por vezes nós jogamos tudo fora e por vezes nós consumimos o que não deveria ser consumido, entre aspas, hein? Claro, que eu acho que é o que está acontecendo no Brasil, né? Essa onda de antipartidarismo é um pouco isso, né? Ou antipolítica, né? Os eleitores no Brasil, eles têm a percepção de que a corrupção, ela atinge a todos, que todos os políticos são corruptos. Quando você chega numa situação dessa, que você percebe as suas opções políticas como sendo similares ou como sendo iguais na dimensão da corrupção, o accountability, o controle eleitoral, ele não vai funcionar por definição, né? Uma das coisas que a gente sabe sobre o controle democrático, sobre o accountability eleitoral, é que, para que ele exista, os eleitores têm que perceber diferenças entre as opções eleitorais. Certo? Ou seja, as eleições elas só têm sentido quando elas oferecem uma escolha, né? Muitas vezes o que acontece com a corrupção no Brasil é que os eleitores acham que não tem escolha. Eles acham que todos os políticos são corruptos. Quando eles chegam nesse ponto, não há como separar o bom e o ruim, né? O corrupto e o limpo. Simplesmente porque na cabeça do eleitor, que é uma coisa que acontece muito no Brasil, que a minha pesquisa mostra, o eleitor ele não acha que a corrupção é um atributo do indivíduo, ele não acha que é uma escolha do político, ele acha que a corrupção é uma característica do sistema. E eles estão certos, né? No final das contas, eu acho que tem um pouco isso, da característica sistêmica da corrupção. Mas também é muito exagero, quer dizer, tirar a culpa ou tirar o poder de escolha do candidato. Mas é um atalho cognitivo que o eleitor usa, né? Em situações onde é muito difícil distinguir o limpo do corrupto, os eleitores tendem a generalizar. E para eles é mais fácil olhar para a corrupção como sendo algo constante entre as opções. Então, não é que eles não votam ou nada, não. Eles simplesmente votam baseados em outros critérios, né? Então, a corrupção é como se fosse assim, eu não consigo diferenciar os políticos na dimensão corrupção, então eu vou olhar para outra dimensão na qual eu consigo diferenciar os candidatos. Então, nesse sentido, é muito difícil. E quanto mais corrupto o sistema for, mais difícil é para o eleitor.
Uma coisa que eu sempre falo também, a informação sobre corrupção é uma informação por natureza negativa, né? A informação sobre corrupção ela tende a ser muito negativa e não se vê informação positiva sobre corrupção. Por exemplo, a gente vê muito mais acusação do que apontamento sobre o comportamento ético e um comportamento não corrupto de um candidato, né? Então, para o eleitor é muito difícil e para o eleitor brasileiro em particular é muito difícil separar o joio do trigo. Agora, vamos pensar na seguinte situação, quer dizer, o ideal seria que o eleitor, claro que o ideal seria que o sistema talvez fizesse isso, mas o ideal seria que o eleitor beneficiasse, premiasse o zero corrupto, o não corrupto e punisse o corrupto, né? Quer dizer, esse seria o ideal. Talvez o ideal fosse, na verdade, que isso nem entrasse na pauta pela inexistência de corruptos pedindo voto na sociedade, por exemplo, né? Partindo da ideia de que não existe esse sistema puro. A segunda lógica seria essa primeira que eu coloquei, quer dizer, separar o não do corrupto. Ao que tudo indica, também fica difícil, porque o eleitor, segundo você está observando, ele generaliza para que todos, né, com a ideia de que todos os políticos, de uma certa forma, são corruptos. Mas aí, ele não utilizaria como critério a ideia de que ele poderia ranquear o mais e o menos corrupto? E isso não seria minimamente um sinal positivo ou eu não posso falar em qualquer caráter positivo aqui? Aí eu acho que seria uma opção mais, uma questão mais normativa, né? Eu acho que para mim, corrupção, ela deve ser vista, ou você é corrupto ou você não é. Na verdade, essa questão de pensar em corrupção como diferentes níveis de corrupção, diferentes não dá para tipos, escalar a corrupção. Não acho. Na verdade, eu tenho, por exemplo, uma pesquisa, um experimento que eu fiz na Argentina, que é exatamente testando isso. Se o eleitor diferencia entre tipos de corrupção, né? Porque a gente né, olha para a corrupção como um 0 ou 1, né, uma coisa dicotômica. Mas na prática ela não é, né? Existem tipos de corrupção. Uma coisa é você, vamos dizer, fazer o que alguns políticos fizeram já, por exemplo, se utilizar de jato, de avião particular do governo para fins próprios. Outra coisa é o cara embolsar milhões de reais, né? Quer dizer, tem uma diferença de escala aí. E o que a gente encontrou na Argentina é que o eleitor faz essa diferenciação. Ele faz. Ele pune mais o político que está envolvido em casos de corrupção mais graves, né? Mas eu não sei até que ponto isso ajuda na questão democrática, né? Porque o cara ainda é político. Ele ainda é corrupto, só que ele é menos... a corrupção é menos arriscada, né? É uma corrupção menor, é uma corrupção mais branda, vamos dizer. Mas do ponto de vista democrático, mesmo assim é corrupção, né? E na verdade, eu acho que é esse um pouco o problema. É que alguns investem em corrupção, alguns se envolvem em corrupção de larga escala e outros em corrupção menor. Mas, em geral, eu não acho que seja uma coisa necessariamente positiva, não. Eu acho que os eleitores deveriam rejeitar, pelo menos do ponto de vista normativo, rejeitar qualquer tipo de corrupção, né? Porque senão você abre precedente. E a corrupção pequena, ela também cresce, né? No final das contas. Então... Agora, nesse caso seria então uma questão de oportunidade, quer dizer, ela cresceria de acordo com oportunidades que aparecessem para esses indivíduos. Passa, em algum instante, essa não punição do eleitor, principalmente nesses casos menos intensos, sob a lógica da corrupção, passa também por uma certa conivência no sentido de olhar para si e perceber que este indivíduo, os cidadãos de maneira geral, também, por vezes, ultrapassam o limite do razoável no que diz respeito à corrupção? Quer dizer, nas suas vidas pessoais? Com certeza, né? Isso é uma questão, eu acho que a corrupção no Brasil, ela é uma corrupção que ela não atinge a classe política apenas, né? A gente tem muitos casos de corrupção no nível que a gente chama de street level bureaucracy, né? Interação com polícia, interação com serviços públicos em geral. Você vê muita corrupção de... corrupções pequenas que o eleitor ou que o cidadão pratica. E isso, obviamente, faz com que ele fique muito mais tolerante à corrupção com relação à classe política. É muito uma coisa de se auto-justificar, né? Então, é um processo psicológico de auto-justificativa. Existem, inclusive, pesquisas científicas mostrando isso, que quando você
percebe, por exemplo, os seus outros cidadãos que também são corruptos, quando você tem a percepção de que as pessoas ao seu redor estão sendo corruptas, você se sente muito mais livre ou com a consciência muito menos pesada de pagar propina para policial, por exemplo. Isso é um estudo que foi feito na Costa Rica. Então tem isso, né? A questão essas duas coisas estão muito conectadas, porque a gente está falando aqui de atitudes políticas, né? Então as atitudes políticas elas são moldadas pelas preferências do eleitor e pelas circunstâncias que eles encontram, né? Uma coisa que acontece também não é só eu acho que parte da impunidade eleitoral da corrupção vem da questão do benefício que alguns eleitores veem na corrupção. É um pouco a coisa do rouba mais faz, né? Quer dizer, se a gente for pensar no como as pessoas votam, né? Como as pessoas escolhem um candidato, elas estão decidindo sobre várias dimensões, né? Tem a questão econômica, tem os problemas sociais, tem a corrupção. Então, a corrupção não é especial nesse aspecto. A corrupção é apenas mais um critério. Item na pauta. Um item na pauta. E o que vai acontecer? As teorias de controle eleitoral mostram pra gente que é o seguinte, é muita coisa para o eleitor processar, é muita coisa para o eleitor, muitos focos diferentes, né? E o que o eleitor faz? O eleitor se concentra na dimensão que ele considera mais importante. Então, por isso que, por exemplo, o voto econômico é tão forte, porque a economia é a coisa que mais mobiliza o eleitor. A situação econômica, tanto dele, pessoal, como a situação econômica do país. Tem essa diferenciação também. Então, a corrupção acaba que ela fica em terceiro plano, às vezes, porque não é que o eleitor não ligue para a corrupção. Ele liga, ele se importa, ele sabe sobre a corrupção, mas tem outras prioridades. Então, isso também acontece, a questão da troca, né? O eleitor, ele está sempre trocando uma coisa pela outra, ele está sempre ranqueando as prioridades e os problemas. Então, mesmo que um país seja... Por isso, por exemplo, que a gente vê agora essa indignação muito grande com a corrupção, ela é em parte por causa da crise econômica, né? Que quando a economia está indo mal, os eleitores eles tendem a se mobilizar contra o governo. Então, claro, eu não estou sendo cética com relação à indignação da população brasileira com relação à corrupção, mas tem esse fator que mobiliza e que faz com que essa indignação seja muito mais fácil. Essa indignação, quer dizer, essa posição do eleitor e essa percepção em relação à questão econômica impactando num adensamento da sua crítica à corrupção. Quer dizer, nesse caso, fica a impressão de que se ele estiver, quando ele ganha junto, não tem tanto problema assim a corrupção, quando ele perde, então ele perdeu porque o outro corrompeu. É essa a sensação que fica em termos gerais, assim? Não, com certeza. Isso é um dos achados empíricos mais sólidos na área de estudos de corrupção, né? Que vamos dizer, a reação à corrupção ela é condicionada na economia. Se a economia está indo bem, por exemplo, olha para o mensalão, né? O que aconteceu, a economia estava indo bem lá e Lula recuperou a queda de popularidade dele, foi reeleito. Deixa o homem trabalhar. Pois é, deixa ele fazer, ele tá dando certo, então não vamos deixar aí a corrupção de lado. Quando há uma fragilidade econômica, não é que os eleitores necessariamente se revoltem mais com relação à corrupção, mas é que eles começam a ter maiores críticas ao governo, não por causa da corrupção, mas por causa da economia. Então, quando a economia está indo errado, a gente pensa, poxa, mas assim, a gente não está recebendo nada e ainda está vendo toda essa classe política corrupta, né? Então, isso se torna muito mais saliente para o eleitor, né, a questão da corrupção quando a economia está indo mal. E isso também faz parte. Isso se a gente pensar, o quadro teórico que explica isso é a questão da troca, né, que eu falei, o trade-off, o rouba mais faz, no final das contas é a mesma coisa. Mas isso não explica tudo. Essa explicação da troca que o eleitor faz, ela explica parte da falta de punição do político corrupto nas urnas, mas não explica tudo, né? A minha pesquisa mostra, por exemplo, que tem esse fator determinante que é a percepção da falta de escolha que o eleitor tem. Ou seja, isso são várias coisas que são combinadas. Tem a falta de informação do eleitor, às vezes o eleitor não sabe que o político é corrupto, isso existe também. Não acho que no caso brasileiro isso seja muito plausível, porque a gente recebe muita informação sobre corrupção.
Tem a questão da troca, que eu falei, né, o rouba mais faz, né, você está ali condicionando uma coisa sobre a outra, e tem esse meu argumento de que em países muito corruptos, o eleitor ele não baseia o voto dele na corrupção, simplesmente porque a corrupção é uma dimensão na qual os candidatos não se diferenciam muito bem, né, eles são percebidos como sendo candidatos igualmente corruptos. Tá, então eu tenho um problema de informação. Eu tenho um problema de que, por vezes, ele enxerga tudo de maneira uniforme, né? Eu gostaria de explorar uma outra questão aqui. Esse eleitor, esse indivíduo, ele vota, em tese, em indivíduos, né? Quer dizer, como ele. Né? Quer dizer, ninguém é trazido de outro planeta ou de outro mundo. Em tese, numa democracia, nós votamos em nós. Né? Claro que naqueles que desejam se candidatar, participar e etc, etc, etc. Esse eleitor, então, talvez, ou uma parcela, obviamente, não todos, também seja corrupto e pede coisas. Essas trocas sobre as quais você fala não são apenas trocas ao estilo eu deixo você roubar se você fizer políticas públicas para mim, ou a despeito do fato de você roubar, eu reconheço políticas públicas bem feitas em governos anteriores ou no seu partido, etc. Isso é uma situação. Mas, por exemplo, vamos chegar em parcelas do eleitor que se comunicam com o político no corpo a corpo, no porta a porta, na política na rua, perguntando o que eu ganho para votar em você. O eleitor tem dimensão de que isso é corrupção? Não acho que ele tenha dimensão, não acho. Eu acho que o eleitor brasileiro, em geral, ele tem uma certa dificuldade de entender o papel da política em geral, né? Isso é uma coisa muito sofisticada, entender que a política ela não deveria ser baseada nesse tipo de troca, né? Nesse tipo de troca tão pequena e tão corpo a corpo, né? Se você está prometendo alguma coisa ali de imediato. Eu não acho que tem essa dimensão. Eu também acho que, na verdade, não sei até que ponto isso seria um problema também muito grave, porque eu acho que parte da representação local, ela é baseada nisso, né? Claro que a gente não está falando aí de prometer uma dentadura em troca de voto ou meio frango frito, como tem, né, vários exemplos no Nordeste, que essas são moedas de troca por voto. Mas é muito mais no sentido de achar que aquilo é governo, que aquilo é função do vereador, por exemplo. Porque essas interações que você está descrevendo, elas acontecem muito no nível do vereador. Em todas as cidades. Em todas as cidades, em geral, exatamente. Assim. Exatamente. Então, eu não acho que... Eu não sei até que ponto isso é um problema grave. Eu acho que o problema grave é prometer coisas específicas, mas a questão do corpo a corpo e de você ir lá e de você prometer melhoras para o seu bairro, de você prometer melhoras para a sua rua, inclusive, isso faz parte do trabalho do vereador. Mas o cidadão consegue distinguir essa melhora estrutural associada mesmo a direitos ou a políticas públicas dessa de dentro da casa dele? Quer dizer, desde prometer o portão até prometer a tinta para o muro de trás. Eu tô fazendo essa alusão porque tomaria a casa inteira, né? Quer dizer, em todos os aspectos possíveis. Há essa distinção ou nós ainda temos muita dificuldade em separar o aspecto público do aspecto privado? Acho que a gente tem uma dificuldade grande. Eu acho que isso também é um fator condicionado à situação econômica mesmo do indivíduo, né? Eu acho que você só consegue pensar coletivamente quando você tem os seus problemas pessoais resolvidos. Quando você ainda está ali na batalha para conseguir o que comer, para conseguir uma dentadura, para conseguir acesso a médicos, para conseguir saúde, quer dizer, como que você vai pensar no coletivo, né? Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que a coisa boa do desenvolvimento econômico é isso também, que promove um pensamento de um prazo maior, né, do eleitor, quer dizer, ele não está pensando só no que ele vai ganhar de imediato, uma vez, quando o político dele ganhar, mas ele vai estar pensando em medidas de longo prazo. E porque ele também vai se dar o luxo de esperar que essas medidas de longo prazo ocorram, né? Se você tem uma condição econômica vulnerável, você não vai estar tão disposto a esperar e tão disposto a esperar esses retornos mais abstratos, né, que a política daria. Investimento em saúde, investimento em educação, investimento em infraestrutura de bairro, coisas desse tipo. Então, eu acho que tem esse dilema, sim, no Brasil. Eu acho que isso é função da renda e de educação também, mas acho que mais de renda.
Nara, no começo da nossa conversa você disse o seguinte sobre a corrupção, né? Quer dizer, ao exemplificar alguns países, você disse assim, até mesmo nos Estados Unidos, até mesmo na Suécia, na Espanha, na Itália, enfim, você citou alguns países desenvolvidos aí, né, do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, etc. E depois, mais adiante, citando pesquisas que você fez, você citou a Argentina e, salvo engano, na minha parte, a Costa Rica. Vamos nos ater à questão da América Latina. Existe um padrão de percepção nas suas pesquisas? Quer dizer, as suas pesquisas nos permitem perceber um padrão diferenciado de sensação em relação à democracia e à corrupção na América Latina em relação aos demais países do mundo, ou aparentemente não existe essa possibilidade? Bem, a percepção de corrupção é muito alta na América Latina, né? Então, assim, é muito difícil diferenciar entre países da América Latina. Recentemente eu estava tentando desenhar um experimento no qual eu tinha que escolher um país latino-americano com baixo grau de percepção de corrupção. Não achei. Nem o Uruguai, não, por exemplo. nem o Uruguai. A percepção de corrupção ela é uma percepção muito abstrata. Ela nem sempre corresponde ao grau de corrupção que o país tem, né? Porque percepção é algo subjetivo. Então, na América Latina é muito difícil. A Costa Rica, por exemplo, que é o país que eu diria que é o país menos corrupto da América Latina, é um país, né, que, enfim, recentemente tem passado por uma crise maior, mas, em geral, é um país bem estruturado, que tem uma política mais estruturada. Mesmo assim, você pergunta tipo, quão grave é a corrupção no país, você ainda tem 80%, 90% da população dizendo que é muito grave. Então, isso é muito difícil, por exemplo, utilizar esses dados. No Brasil, quando eu faço a pergunta, você acha que a corrupção é grave, muito grave e tal, eu recebo 98% da população dizendo que é muito grave. Então, eu não posso nem utilizar em modelo estatístico essa variável, porque ela é muito truncada, né? Mesmo que os 2% não vão te responder nada. Exatamente, eu não posso fazer nada estatisticamente com 2%, né, dos respondentes. Quando a gente se compara isso com outros países, a percepção da corrupção ela tende a ser menor em países menos corruptos, né, em geral. Mas o mundo vem vivenciando um aumento da percepção da corrupção. Um estudo recente do International Transparency, com 102 países, se não me engano, mostra que em 78% deles a percepção que a corrupção aumentou. Então, isso é uma coisa geral. Eu acho que isso tem a ver com a própria democracia, com experiências democráticas mesmo. Eu acho que quanto mais experiência democrática você tem, quanto mais você vivencia a política, mais você vai aprender sobre ela, como ela funciona. Então, assim, eu acho que tem isso. Tem muito a ver a percepção da corrupção, não medidas de corrupção mais seguras, né? Eu estou falando da percepção, a corrupção percebida. Eu acho que ela tem muito a ver com isso mesmo. Por exemplo, tem uma coisa engraçada, as pessoas mais informadas sobre corrupção são as pessoas mais informadas sobre políticas tendem a achar que a corrupção é mais alta. Por quê? Porque elas leem mais, porque elas se expõem mais à informação sobre corrupção. Então tem isso também, mas percepção, eu trabalho muito com percepção sobre corrupção, com percepção da corrupção, mas eu admito que é um conceito e uma variável, um tipo de dado muito delicado, porque ele não reflete a incidência, né, real da corrupção. Tá, vamos juntar essa percepção, esses 98%, vamos juntar essa percepção de 98% em relação à corrupção como um problema muito grave no Brasil, de acordo com o sentimento, a sensação das pessoas, com a questão delas continuarem elegendo os políticos corruptos. Quer dizer, e isso foi, de uma certa maneira, traduzido em entrevistas, em reportagens, enfim, que foram feitas com base nessas suas pesquisas, né, nos resultados que você colheu no seu doutorado, com a palavra cinismo, que em inglês talvez não represente exatamente aquilo que ela representa em português. Eu queria tentar encontrar aqui contigo alguma coisa que representasse melhor essa relação, quer dizer, seria como um consentimento ou uma conivência, algo que vá num sentido de é aquela história do é o que tem para hoje e a partir disso a gente ter que escolher, por exemplo, o que o Manuel Castells tem dito que a gente tem feito há muito tempo, que é escolher o menos pior ou votar contra alguma coisa. Faz sentido essa conexão entre ideias?
Faz sentido. Eu diria que isso que você descreveu é mais uma consequência desse cinismo, né? O cinismo, em geral, como você falou bem, a tradução para o português ela muda um pouco o sentido que existe em inglês, mas é muito mais essa desconfiança sobre a natureza humana, né? É a visão de que os políticos eles são, por definição, corruptos. Eles são, por definição, sem ética. E é um pouco muito que eu vejo, eu fiz várias entrevistas e grupos focais aqui no Brasil, e o que eu mais escutei foi que, olha, para você entrar na política, você tem que ser corrupto. E aí eu sempre insisti, eu falei, mas como assim? Quer dizer que todo político é corrupto? Não tem um político que seja limpo? E aí algumas pessoas falavam assim, não, tem político que não é corrupto. Aí eu falava, mas e aí, o que acontece quando esse político é eleito? Ah, não, aí ele vira corrupto também. Ou seja... O sistema corrompe. O sistema corrompe. E a questão do cinismo é muito isso, é um ceticismo com relação a uma natureza positiva humana. E isso, então, é um pouco o meu argumento. Quando o eleitor ele tem essa atitude, quando ele é cínico com relação à política, ele vai achar que todos os políticos são corruptos, porque isso, mais uma vez, isso não isso é da natureza do sistema e da natureza daqueles que pretendem fazer parte do sistema. Então, é uma coisa muito... O eleitor ele se vê sem saída, né? Ele acha que a partir disso não tem nada que ele possa fazer. A corrupção ela não pode ser combatida, né? Tem uma diferenciação também que eu acho importante aí, que dificulta o trabalho do eleitor, é que a corrupção ela é diferente de outros assuntos eleitorais, né? Por exemplo, é muito diferente da economia, é muito diferente de problemas sociais. A corrupção ela não é um resultado do sistema, né? Não é uma política pública que o sistema produz, ela é uma característica do sistema. A economia não é assim, a economia não é um jeito de fazer política. A economia, você entrega uma economia boa, uma economia ruim, ou políticas econômicas eficientes ou não. Problemas sociais, né? O político ele é um resultado, né? Ele vai promover políticas. A corrupção ela é diferente, ela é uma característica do processo político, é algo associado à maneira de se fazer política. Então é muito difícil para o eleitor controlar esse tipo de problema, porque não é um resultado, é algo que faz parte do sistema e que o eleitor acha que ele não tem capacidade alguma de influenciar aquilo. Ele não consegue conectar a ideia de que se ele combatesse esse elemento corrupção, ele melhoraria as entregas no campo econômico, talvez por uma lógica de economia globalizada, talvez menos, mas no campo de políticas sociais, quer dizer, falta essa conexão, quer dizer, menos corrupção poderia resultar, certamente resultaria em políticas públicas, pelo menos que atingissem melhores resultados em termos de abrangência ou de efetividade, coisas dessa natureza? Eu acho que até o eleitor sabe disso, eu acho que ele está bem informado com relação a isso, que a corrupção é algo, porque o eleitor ele está preocupado, ele olha, por exemplo, o dinheiro que é desviado, e assim, ele é desviado de quê? De programa social, de dinheiro que deveria estar sendo investido no governo, né, e na população em geral. O que eu acho que acontece é que o eleitor sente essa dificuldade de controlar ou de, vamos dizer, ter algum poder sobre uma característica que é muito arraigada no sistema, ou que é percebida como sendo uma parte essencial do sistema. É um pouco, então assim, tem todos esses estudos mostrando que a expectativa que o eleitor tem é essencial para o grau de controle que ele consegue exercer. Se a minha expectativa é que o governo ele vai ter uma performance negativa, e que todos teriam uma performance negativa, as minhas expectativas vão ser muito baixas e eu não vou ter, a capacidade de controlar esse político, ou de tentar substituí-lo por um outro. Por quê? Porque eu tenho a impressão de que, né, o eleitor teria a impressão de que não teria controle algum sobre isso. No caso da corrupção, eu acho que é mais isso, é a questão da falta da expectativa de que isso não pode ser mudado, e de que isso é muito difícil de ser mudado. Isso também, a corrupção, ela não é, às vezes, o eleitor percebe a corrupção como sendo um problema sistêmico. Então, ele tira a culpa do candidato, né? Como eu falei antes, é como se fosse assim, isso não é uma coisa que o candidato tem controle. O candidato ele tem controle sobre a economia, o candidato tem controle sobre programas sociais, mas o candidato não tem controle sobre como a política é feita. Então, é uma coisa meio que uma vitimização do político em si, né? Como não tendo uma opção. É uma coisa que eu escuto muito. Isso, na verdade,
os dados que eu tenho mostram que 40% da população não consegue diferenciar os partidos políticos ou candidatos específicos na dimensão corrupção. Ou seja, se a gente olhar, 40% da população que não vai conseguir exercer o accountability de maneira forte, de maneira correta, porque eles não têm expectativa nenhuma. Não só com relação ao candidato que está no poder, mas com relação àqueles que estão concorrendo nas eleições. Então, é um problema grave que, como eu falei, 40% da população. Quando você olha para a economia, os eleitores têm uma facilidade maior de diferenciar os candidatos. Quando você olha para problemas sociais, o eleitor ele consegue nomear um partido ou um candidato específico que teria a capacidade de melhorar aquele assunto. Quando você olha para a corrupção, é muito diferente. Então, a corrupção é diferente de outros assuntos políticos. Isso é um problema grande porque toda a teoria democrática ela é baseada no voto econômico. Né? É o modelo que, inclusive, as pessoas que estudam corrupção falam assim, vamos pegar esse modelo de voto econômico e aplicar para a corrupção. Mas não funciona. Não funciona porque o tema da corrupção é diferente da economia. Como eu falei, os eleitores percebem os políticos como sendo muito mais capazes de resolver o problema da economia do que resolver o problema da corrupção, porque eles se beneficiam com a corrupção também. Então, assim, a expectativa é muito baixa. Existe alguma possibilidade de a gente testar ou da gente perceber se escândalos de corrupção associadas a determinadas áreas de governo são mais graves? Por exemplo, não seria tão grave um escândalo de corrupção ligado, por exemplo, a uma indústria pública, a Petrobras, por exemplo, seria muito mais grave na percepção do cidadão comum um escândalo de corrupção associado, por exemplo, à merenda escolar. Quer dizer, tirar da criancinha na escola é mais grave do que desviar recurso de uma empresa gigantesca. Faz sentido isso para a cabeça do eleitor? Eu não estou dizendo que eu concorde com uma coisa ou outra, pelo contrário, né? Quer dizer, são igualmente inadmissíveis. Mas o eleitor faz essa distinção ou isso a gente ainda não consegue perceber em termos de pesquisa? Veja, a gente não tem essa pesquisa ainda, não que eu saiba, mas baseado em outras pesquisas, inclusive na minha, na Argentina, a resposta é sim, é que os eleitores eles vão diferenciar. E eles diferenciam a partir de vários critérios, né? Eles fazem uma estimativa com relação ao que eles vão, a como aquele tipo de corrupção em particular vai afetar ele pessoalmente ou ela pessoalmente, o eleitor ou a eleitora, né? Não é fácil? Não é fácil. Uma última questão. Esses seus estudos, principalmente na questão da América Latina, de que maneira eles dialogam com os clássicos da sociologia brasileira, sobretudo das décadas de 20 e 30 do século XX, que tanto apontaram o dedo para essa formação de um caráter brasileiro extremamente complicado para a construção de uma ideia de democracia? Existe diálogo ou uma coisa está alocada na lógica teórica da sociologia e outra coisa são essas pesquisas que você tem realizado para perceber esse ambiente que a gente tem vivido? Essas pesquisas que você menciona, elas são muito mais deterministas, né, do que as pesquisas mais ensaios, recentes. né? Exatamente. Menos empíricas. Perfeito. E eu acho assim, apesar da minha pesquisa ela ter ela chega a uma conclusão muito negativa, que é a conclusão de que as eleições elas não são tão eficientes assim para combater a corrupção, que a gente tem que pensar em outros mecanismos de accountability horizontal, por exemplo. A minha pesquisa ela não está falando que que o eleitor ele não vai mudar a atitude dele, né? O que eu observei nos últimos 10 anos com dados de pesquisa de opinião é que a percepção da corrupção aumentou muito de 2005 para cá. Ao mesmo tempo, a tolerância aumentou. O que é uma coisa que não é intuitiva, porque a versão oficial é que o brasileiro ele está se rebelando contra a corrupção, que ele está se indignando mais contra a corrupção. Segundo os dados, isso não é verdade. O eleitor brasileiro ele tem ficado mais tolerante. Então, isso é uma coisa ruim, né, porque mostra uma mudança negativa de atitude, né? O eleitor já era tolerante em 2005 e agora está mais. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que essas atitudes podem ser mudadas, né? Do mesmo jeito que um aumento da corrupção gera essa expectativa negativa, essa expectativa muito baixa com relação ao perfil do candidato, com relação à capacidade do candidato de resolver o problema da corrupção, uma diminuição da percepção da corrupção pode ser também que leve ao contrário.
né? Se você percebe a corrupção, você vê o que os políticos estão sendo punidos, que a corrupção não deve ser impune, o eleitor também ele pode desenvolver vamos dizer, ele pode reduzir a tolerância, né? Porque você quer dizer, tem saída, existe uma saída. E eu acho que é isso que o eleitor brasileiro precisa. Ele precisa de informação, mas não informação, ele precisa de informação positiva sobre corrupção. O eleitor brasileiro ele tem muita informação sobre corrupção e ele não consegue processar toda essa informação, então ele usa esses atalhos cognitivos de achar que todo político é igual, coisas desse tipo. Então, o que a gente precisa disso? Então, eu não acho que o meu estudo e outros estudos de corrupção, eles são menos deterministas. Eles mostram uma coisa ruim, que é o que a gente chama de corruption traps, né, que os países que são corruptos, eles tendem a continuar corruptos e intensificar a corrupção, porque é um ciclo vicioso, mas não é um ciclo sem saída, né? Eu acho que existem várias saídas para isso, inclusive saídas que poderiam melhorar a atitude do eleitor e diminuir a tolerância que eles têm com relação à corrupção. Bom, a gente termina com a boa notícia de que existem saídas, existem alternativas. O Brasil conversou com Nara Pavão, doutora em ciência política, pesquisadora, pós-doutoranda da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, professora visitante da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Ciência Política. Nara, muito obrigado. Obrigada, Humberto, foi um prazer.